Uau! Como assim, meu filho? Amanhã o negócio está, o caldo está azedo hoje. Você tem que resolver isso hoje. Então, meu irmão, se tem uma área que você tem que se posicionar, não é para amanhã não, é hoje. Posiciona-se hoje. Tem uma atitude de posicionamento hoje. Porque o tempo está passando. Não é? O tempo está passando. Então, a notícia boa é que se passa rápido o tempo, as respostas precisam ser rápidas, óbvio. Então, a sua vida ela pode melhorar também rapidamente. Quantos podem dizer amém por isso? Carlão, mas já está bom, então vai ficar muito melhor, rapidamente. As coisas podem acontecer com uma velocidade muito grande. Mas esse texto que nós acabamos de ler, que Moisés escreveu, que é um dos textos mais conhecidos, quando eu me converti, era o texto assim, que eu gostava demais, e ainda gosto até hoje. Diz que existe um bom tesouro. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, tem um bom tesouro no céu. Os maridos podem falar para a mulher, falar assim: você é meu tesouro aqui da terra, aleluia. Os jovens podem falar: você é o tesouro da minha amizade. Te amo, meu irmão. Irmãos, no céu, alô, tem um bom tesouro. Isso é maravilhoso. Como nós estamos falando de dinheiro, né? Geralmente nós associamos dinheiro como algo muito ruim. E certamente tem um lado ruim mesmo. Mas em Deus, meus irmãos, olha para cá. Em Deus, agora que você está em Cristo, tudo é bom. Você está me ouvindo? Tudo é bom. Quem pode declarar isso comigo? Tudo é bom. Tudo é bom. Em Cristo tudo é maravilhosamente bom. Porque nós estamos em Cristo. Mas se a Bíblia fala que existe um bom tesouro, significa que existe um mau tesouro também. Por exemplo, o índice de suicídio, ele não impera nas pessoas mais pobres, mas sim nas mais ricas. Porque às vezes, meus irmãos, ter muito não significa ter algo bom, não é? Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas só tem isso. Ele é pobre de muitas coisas, em muitas áreas. Por exemplo, às vezes o sujeito tem dinheiro para comprar um colchão de 30 mil reais. Todavia não tem sono. Pode comer uma comida maravilhosa, mas não tem apetite. Sabe, mas tudo que Deus faz é bom. Amém, meus irmãos? Tudo que Deus faz é bom. Deus, Ele quer de fato nos prosperar, amém? Esse é o meu encargo, esse é o nosso encargo de nós falarmos de novembro e dezembro. A vontade de Deus é te prosperar completamente. Esses dias eu conversando com uma pessoa aqui, da minha família, e ela falou para mim o seguinte, falou assim: sabe por quê? Eu estou ajudando esse meu familiar na questão financeira. Ele falou assim: sabe por que eu gasto tudo que eu ganho? E ganha muito bem. É porque quando eu estou triste, eu gosto de ir no shopping e gastar. É uma forma que eu tenho de me aliviar. É alguém que tem um tesouro. Todavia, esse tesouro não é bom. Porque quando você lê a palavra de Deus, você lê na palavra de Deus prosperidade, você não deve entender ou associar prosperidade apenas na questão financeira. Quantos estão entendendo? Quando Deus ele faz algo por completo. Amém? Algo por completo. Então, prosperidade abrange saúde, família, dinheiro, todos os quadrantes das nossas vidas. Então, a palavra tesouro refere-se a um banco. Uau! A um banco que está nos céus. E lá nesse banco estão guardadas as riquezas de Deus. Sabe, evidentemente, né? Esse depósito possui uma chave. E esta chave, Deus usa essa chave para abençoar os seus filhos, amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Então, o resultado desse depósito, desse bom tesouro do céu,
aberto em favor dos seus filhos, Deus, ele derrama essas bênçãos através de chuva, como nós lemos nesse texto. Sabe, Deus, ele vai derramando chuva para abençoar as obras das nossas mãos. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus vai derramar muita chuva de bênçãos na sua vida hoje. Olha para o outro e diga assim: Deus vai derramar muitas chuvas de bênçãos. A primeira música, os irmãos que são crentes um pouquinho mais antigos, a primeira música do cantor Inário Cristão, é Chuvas de Graça. Quem já cantou essa música? Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Aí o refrão: chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Minha avó cantava muito essa música. E aí nesse texto, olha para cá, meus irmãos, diz também que, olha para cá, este bom tesouro aberto em favor dos seus filhos, né? Ele vem através de chuva, mas tem uma condição aqui. O que diz o texto? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Eita, agora aqui o trem é azedo, hein? Então veja, a condição para receber o bom tesouro dos céus é você guardar os mandamentos. Você guardar todos os mandamentos. Guardar e também cumprir. Não é uma questão só de você ouvir e guardar no coração, mas cumprir. Mas aí, meu irmão, nesse caso, nenhum de nós poderíamos receber essas bênçãos. Porque o único que cumpriu e guardou esses mandamentos foi quem, meus irmãos? Foi Jesus. Aleluia. Mas tem um porém. Eu e você estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós também temos acesso a essas bênçãos, porque Ele cumpriu e guardou os mandamentos por nós. Então você percebe que receber as bênçãos de Deus, ou o favor de Deus, é uma questão de você estar em Cristo. Quantos estão entendendo? Porque de nós mesmos, meus irmãos, nós não conseguiríamos, nós não poderíamos guardar as 613 leis, somado tudo. Quem daria conta de fazer isso? Mas o Senhor cumpriu, amém, meus irmãos? Dentro desse princípio do tesouro do céu, no livro nós acabamos de ler, desse bom tesouro, também lá em Mateus, o Senhor Jesus, ele fala a respeito de você depositar no tesouro do céu. Ele faz até uma comparação entre as riquezas aqui da terra e as riquezas do céu. Abra lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Quantos abriram? Diga amém. Então, Mateus 6, 19 e 20 diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consume, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aleluia! Então aqui, meus irmãos, existem duas coisas nesse tesouro. Primeiro, Moisés ele diz que existe um tesouro no céu. Mas por outro lado, Jesus diz que nós devemos também depositar nesse bom tesouro do céu. Sabe por quê? Porque quando Deus derrama a bênção sobre o seu povo, as bênçãos de Deus, ela vem de forma multiplicada. Em todas as áreas, de formas multiplicadas. Porque você vai aprender uma coisa na sua vida cristã. Tem bênçãos que você recebe, que você mesmo plantou. Você está me ouvindo? Tem bênçãos que você recebe, que você plantou. Mas existem outras bênçãos que você não plantou. Simplesmente elas vieram até você. Então tem um bom tesouro no céu para os seus filhos. E também tem um tesouro que você deposita. Sabe o que significa, meus irmãos? Que tudo que você faz para Deus, você está depositando na conta celestial.
Alô? Então, meu irmão, você tem crédito no céu, aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, quando você orar pedindo algo a Deus, ao seu Pai, não é? Porque Deus é o nosso Pai, amém, meus irmãos? Sabe, peça, mas creia no seu coração que Deus, Ele está derramando do bom tesouro na sua vida. Sabe, as melhores posições, as melhores coisas Deus reservou para os seus filhos. A questão é, quantos aqui têm fé para tomar posse disso? Porque muitas vezes, talvez, a sua oração tenha sido uma oração muito, muito pequena, não é? Muito pequena no que não se refere até mesmo àquilo que você pede. Por quê? Porque às vezes associamos o receber baseado em nós, mas nós recebemos baseado na bondade de Deus. Mas também, o Senhor Jesus, Ele nos adverte o seguinte, Ele nos ensina que aonde está o meu tesouro, aí também está o coração. Então veja, olha para cá, o teu coração e o meu coração, ele segue o tesouro. Você está me ouvindo? O meu coração segue o tesouro. Então, se o meu tesouro está no céu, certamente o meu coração estará inclinado nas coisas celestiais. Então, é uma questão de você avaliar e valorizar, avaliar onde está o seu tesouro. Por isso, meus irmãos, que quando eu sou dizimista, ofertante na casa de Deus, quando eu ajudo meu próximo também financeiramente, aqueles que precisam, oferto na vida das pessoas que precisam, e talvez aquelas que não precisam, simplesmente porque Deus mandou. Sabe o que acontece, meus irmãos? Você está mostrando para você mesmo, no reino espiritual, aonde está o seu tesouro. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Sabe, eu quero que os irmãos fiquem atentos, porque eu estou percebendo que alguns irmãos estão meio dispersos, né? Que você possa ter fome e sede da palavra de Deus. Quantos vieram aqui cultuar o Senhor? Então esteja aqui 100%, amém? O amém não fluiu agora. Talvez o que eu tenho falado para você, talvez não empolga tanto, porque você tem um conceito, que o que você vai receber desse bom tesouro, é só quando você for para a glória. Mas presta atenção, não é isso que eu estou falando, não. Este bom tesouro, o Senhor quer liberar hoje, nesta terra, para nós. Agora o negócio começou a fluir, agora eu senti a presença. Porque olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto aqui que nós lemos. O Senhor teu Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva aonde? A terra, a tua terra. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus, Ele abrirá o seu bom tesouro para dar chuva à terra e abençoar todas as obras das tuas mãos. Então, amados irmãos, esse bom tesouro, Deus quer liberar e vai liberar hoje, nesse presente, aqui na terra. Porque veja, como nós podemos acreditar em uma grandeza, né, tão poderosa no céu e vivermos uma vida tão pequena aqui na terra? Não, certamente Deus tem grandes coisas para os seus filhos. Amém, amados irmãos? Então, a questão é, que eu quero enfatizar com você, deposite no tesouro do céu. Todos os irmãos que estão liderando célula, que estão cuidando de uma pessoa, seja membro, porque até os nossos membros têm função no nosso meio, todos esses irmãos estão depositando no céu. Estão depositando, sabe? Estão fazendo para Deus, estão depositando. E sabe o que vai acontecer? O que Deus tem feito? Ele vai derramando chuva. Interessante que o fato é que a nossa alma, né, ela anseia que as coisas aconteçam assim muito rapidamente. Mas aqui no texto diz que Deus derrama a chuva no seu tempo. Então, primeiro, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Agora, por que o Senhor derrama como chuva? Irmãos, Deus é muito sábio, Ele é a própria sabedoria, né? E Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, fala da própria sabedoria, que Deus é essa própria sabedoria. Então, Deus, Ele derrama como chuva.
os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Agora, imagine só, meus irmãos, se não existisse chuva, de milhões, não sei nem dizer quantos litros de água tem em cada nuvem, não sei. Mas imagine se isso fosse derramado de forma rápida. Irmãos, certamente iria destruir quase toda a terra. Mas a sabedoria de Deus é tão tremenda que Ele libera a chuva e até a flor mais delicada não é afetada. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque as bênçãos de Deus, ela vem com um propósito de melhorar a nossa vida, acompanhado com o nosso crescimento. Você está me ouvindo? Deus, Ele vai derramando as bênçãos, a sua chuva, mas isso é para você crescer, meu irmão. E aí você vai crescer, e você vai também rompendo e crescendo em vida. Agora, nós gostaríamos que as coisas acontecessem muito rapidamente. Isso do lado positivo. Agora eu te pergunto, já pensou o Senhor revelasse para você quem você é rapidamente? Irmão, nós certamente não aguentaríamos, nos aguentaríamos. Deus, Ele vai nos revelando quem somos, o quão egoístas somos, o quantas vezes somos prepotentes, arrogantes, presunçosos, desobedientes aos pais. Deus, Ele vai revelando de glória em glória. E aí, quando você reconhece quem você é, aí Cristo pode entrar. Aí você reconhece que você precisa de Jesus. E aí você vai recebendo Jesus de glória em glória. Por isso que a transformação de Deus acontece toda a sua vida. Porque Deus poderia nos transformar rapidamente. Mas, acredite em mim, nós não suportaríamos isso. Então Deus, Ele vai te transformando, me transformando de glória em glória, de fé em fé. Quantos aqui estão nesse caminho de transformação? Sabe, às vezes é dolorido, às vezes é terrível, mas glória a Deus que eu tenho sido melhor do que ontem. Amém, meus irmãos? Então, veja, a forma como Deus libera é com essas gotas de bênçãos nas nossas vidas. E abra lá em Isaías 55, só para você entender. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10 e 11. Seu amor me transforma. Abriram, meus irmãos? Olha o que diz a palavra de Deus. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o enviei. Esse contexto está falando, esse contexto, o próprio apóstolo Paulo, ele nos fala que é um contexto de prosperidade, porque ele cita lá em 2 Coríntios capítulo 9, acerca desse texto. E aqui o profeta Isaías, ele diz que a chuva que Deus libera sobre a terra, que fazem produzir e brotar para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Repete comigo. A chuva, ela é liberada para produzir e brotar semente, diga semente ao semeador e pão ao que come. E consequentemente, meus irmãos, prosperará naquilo para que a enviei. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nunca voltará vazia. Quantas são, sim, das promessas de Deus para nós? Sabe, Deus tem muitas promessas para nós e elas vão se cumprir, têm se cumprido nas nossas vidas. Mas veja, como eu tenho enfatizado, principalmente nesse tempo de muito consumismo, que é o mês de novembro e dezembro. Sabe, Deus, Ele tem liberado a chuva, e liberou nesse ano, graças a Deus, o Senhor não permitiu que faltasse nada a nós, amém, meus irmãos? Mas veja,
tudo que Deus libera, você precisa saber separar o que é pão e o que é semente. Aí está o princípio da prosperidade. Então a chuva, ela vem com um propósito para que você plante. Mas a chuva também, de bênçãos, ela vem com um propósito para que você coma. Mas preste atenção, se você comer a semente, você vai empobrecer. Quantos estão entendendo? Você precisa separar o que é pão do que é semente. Então veja, esse mês de dezembro, no final do ano, na virada do ano, melhor dizendo, nós vamos apresentar a Deus a oferta das primícias. Aí você fala assim, Carlão, mas você está falando... Estou falando, sabe por quê? Porque é a única oferta que nós pedimos no ano. É a única oferta que nós pedimos no ano. E não é por causa da oferta. Nós pedimos porque é um princípio bíblico. Muitas igrejas, por exemplo, elas pedem oferta, muitos pastores, e não é errado, eles pedem a oferta das primícias todo mês. Todo mês as pessoas separam os dízimos e também separam a oferta da primícia. Todo mês eles fazem isso. Nós não, nós fazemos uma vez ao ano. Não significa que somos melhores do que eles, em nada. Mas por que nós fazemos isso no final do ano e no começo do ano? Porque nas primeiras horas os primeiros minutos, melhor dizendo, que nós dobramos os nossos joelhos, passamos a virada, nós entregamos ao Senhor, devolvemos ao Senhor como forma de gratidão aquilo que Ele fez por nós e tem feito e fará no próximo ano. Quantos estão entendendo? Sabe, depois eu vou trazer uma palavra só referente a primícias, e eu vou falar para você que o princípio da primícia, ele está estabelecido de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, quando fala de primícias, o Senhor, no livro de Êxodo, ele fala que o primogênito é dele, ninguém toca no primogênito, ninguém toca no primeiro. Até mesmo quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai buscar as primícias. Ou seja, ele vai buscar os vencedores. Então, dentro da igreja, tem pessoas que vão ser arrebatados secretamente e outros não. E quem são aqueles que vão ser arrebatados secretamente? Que são os vencedores. A Bíblia chama eles de primícias. Então as primícias estão elencadas em toda a palavra de Deus, porque é um princípio espiritual. Então nesses dias, meus irmãos, separe aquilo que é pão daquilo que é semente. E não faça isso no dia, não é? Você chega lá, você paga todas as suas contas, aí você fala assim, agora, vamos ver o que tem da raspa do tacho. E aí você fala, então, isso aqui é para o Peru, isso aqui é para o Chester, sobrou alguma coisa? Então dá para a primícia. Sabe, meus irmãos, não faça isso. E também não faça por obrigação, e nem por constrangimento. Eu estou constrangido, não faça. Faça porque você ama e você entende o princípio espiritual, amém? Então esse texto diz, para que dê semente ao semeador e pão ao que come. Então, as bênçãos de Deus, ela vem como semente e como pão. Então, por exemplo, já falei para os irmãos, teve momentos que eu ganhei presentes, ou eu trabalhei, e Deus, um dia eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu fui receber o salário feliz da vida, né? Eu era mais jovenzinho, recebi o salário feliz da vida. E quando eu fui sacar, o Espírito Santo falou para mim, esse salário não é para você. Eita. O que eu fiz? Automaticamente fiz o que tinha que ser feito. Eu ofertei, porque na minha igreja, naquela época, o aluguel estava atrasado, e eu fui lá e ofertei para regularizar isso. Então veja, não era para mim naquele momento, era uma semente. E depois de alguns meses, o Senhor me abençoou de forma tremenda, maravilhosamente. Então, meus irmãos, eu quero te perguntar, daquilo que Deus tem derramado chuvas de bênçãos na sua vida, o que é pão, o que é semente? Você precisa separar, você precisa avaliar, você precisa ver isso, orar isso diante do Senhor, amém? Ore com o coração grato diante do Senhor. Então, como Deus libera os tesouros dos céus? Para nós finalizarmos. Então, você nunca perca de vista o seguinte, a obra já foi feita. Isso você não pode perder de vista. Tudo que você fizer em Deus, creia que a obra já foi feita. Amém, meus irmãos? Mas para nós finalizarmos,
ele libera esse bom tesouro através de duas classes de pessoas. Abre lá em Apocalipse capítulo 1, só para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 1. Seu amor me transformou. Versículo 4 e 6. Capítulo 1, versículo 4 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem pode dizer amém? E nos fez o quê, meus irmãos? Uau! Nos fez o quê? E sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja a glória, o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então veja, amados irmãos, aqui é o início da carta de Apocalipse. Então a partir de tudo aquilo que João, inspirado pelo Espírito Santo, vier a falar, tem a ver com esse povo aqui, com os reis e sacerdotes, não é? Então veja, este também é um princípio do Novo Testamento, na verdade da Bíblia. O próprio Deus fala para Moisés que o desejo dele é constituir reis e sacerdotes. Mas veja, amados irmãos, você se enxerga, você espiritualmente falando, você se vê como reis e sacerdotes? Porque veja, só participa da herança, só participa do tesouro do céu, quem entende que pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, ele é um rei e um sacerdote. Olhe para o teu irmão e diga, você é um rei, você é uma rainha, uma sacerdotisa. Irmãos, como reis e sacerdotes, os irmãos empolgam, esse negócio é bom mesmo. Olha para cá. Como reis e sacerdotes, os jovens, nós precisamos nos comportar como tal, meus irmãos. Precisamos ter atitudes como tal. E sabe o que eu tenho aprendido nesse tempo de videira? É que quando fala de sacerdote, meus irmãos, nós sabemos como funciona esse negócio. Se tem um povo que sabe o que é ser sacerdote, somos nós. Mas só para você entender o que é ser sacerdote, basicamente é o seguinte: o sacerdote, ele era o intermediário entre Deus e... Alô, tem alguém que está me ouvindo? Entre Deus e o homem. Então o sacerdote é aquele que pega na mão de Deus, e pega na mão do homem, e aquela inimizade que havia entre os dois, que foi unida, né, que foi aplacada pelo sangue de Jesus, então ele une as pessoas a Deus. Por isso que quando você vai lá, você está na célula, então você vai no encontro, ou você evangeliza alguém, necessariamente, você precisa fazer a oração do pecador. Ou seja, para o sujeito aceitar Jesus. Então, você não deveria evangelizar alguém sem que finalizasse com a oração do pecador. Ou seja, levando a pessoa a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quantos estão entendendo? Porque todos aqueles que não estão em Cristo, eles são, meus irmãos, inimigos de Deus. Alguém está me ouvindo? Eles são inimigos de Deus. Então você, como sacerdote, você precisa pegar na mão do sujeito e falar assim: olha, meu irmão, o sangue de Jesus já te reconciliou de todos os seus pecados. Jesus já perdoou os seus pecados. Deus não está irado com você. Agora, você quer aceitar Jesus na sua vida? Aí o sujeito fala assim: eu quero. E quando ele faz isso, você faz a oração do pecador, como sacerdote, você está, o quê?
tirando, quebrando a parede de inimizade. E aquela pessoa se torna filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Isso é maravilhoso, isso é um milagre. Isso é tremendo. Então, como sacerdote, nós entendemos muito bem como funciona. Porque é comum, nos nossos eventos ponte, ter visitantes, não é? É comum nós levarmos gente para o encontro. Então isso é comum. Então as pessoas elas vão e elas recebem. Aí você fala assim, Carlão, mas como que é? A palavra é semente. Está crescendo, amém, meus irmãos? Quanto tempo demorou para você tomar realmente, né, você se posicionar? Quanto tempo demorou? Quero fazer uma pergunta. Quem aqui recebeu a palavra de Deus e converteu de fato, de verdade, no primeiro mês? Levante a mão. Eita, quase ninguém. A Cláudia? A Cláudia foi para o encontro, falaram que ia ter piscina, ela levou biquíni, levou um monte de coisa. Mas converteu lá, né, Cláudia? Glória a Deus. Não fui eu que falei isso não, viu, meus irmãos? Não faça isso não, hein? Olha para cá, a Cláudia. A Cláudia e quem mais? Tá. Demorou um ano. Quem demorou um ano para realmente converter? A Bruna? Ó, poucas. 2 anos, levante a mão. Começou, né? 3 anos. Meu Deus, Carlão, ainda não me converti ainda, Carlão. É isso? Me assusta não, que eu faço oração do pecador aqui. Mais de 5 anos, levante a mão aqui. Ah, irmãos, pelo amor de Deus, ninguém está levantando a mão. Olha para cá, talvez você não entenda o que eu estou dizendo. Não, menos de 1 ano, levante a mão então. Então tá bom. Olha para cá. E aí você leva o sujeito para o encontro, para a célula, e você não tem paciência com fulano. Mas peraí, quanto tempo você demorou para converter? Não é? Então, filho, seja paciente, amém? Porque Jesus e outras pessoas foram pacientes com você. Mas veja, olha para cá. Eu estou terminando. As pessoas sem Deus, olha para mim, elas odeiam a Deus. E sabe qual que é o papel do sacerdote, além de unir as pessoas a Deus? É tirar o conceito que as pessoas têm de Deus, de que Deus é mau. Você está me ouvindo? Como eu dei um exemplo, um tempo atrás, lá do avião da Chapecoense, caiu, o pai do menino, né? O vô, melhor dizendo, o menino perdeu o pai, o vô falou assim, fulano, Deus quis assim. E tinha um quadro de Jesus lá, o menino quebrou o quadro e escreveu na parede, eu odeio Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Ninguém, ali na reportagem, né, ninguém pensou que poderia ser o diabo, não é? Ninguém pensou que poderia ser o diabo. Ninguém levou em consideração que o sujeito não quis abastecer o avião, não é? Porque por amor ao dinheiro, e causou algo tão ruim, né? Que abalou completamente a nossa nação. Mas deixa eu te perguntar, como que é vontade de Deus que alguém morra precocemente, se Ele deu a própria vida para que vivamos uma vida abundante? É incoerente. Como que é Deus que põe uma doença em um corpo, como muitos lá fora dizem, que foi Deus que colocou, até crente, fala, irmão, segura a tua cruz, que é o teu karma, não é? É a tua cruz que você tem que carregar. Como que Jesus, Ele põe uma doença, sendo que Ele levou as enfermidades na cruz, meus irmãos? É incoerente. Sabe, não foi Deus que matou lá o sujeito, a galera lá, dos jogadores do Chapecoense. Não foi Deus que põe qualquer tipo de enfermidade. Não é Deus que põe o câncer. Não é Deus que põe a AIDS. Não é Deus que faz isso, meus irmãos. Porque Deus é bom. Ele tirou a enfermidade. Mas aí você diz assim, Carlão, então por que Deus não evitou? Primeiro, porque Deus é ético. Deus, quando Ele fez o homem, Ele deu a terra para os homens. Salmo 115. Deus, Ele deu a terra para os homens. E Deus também nos deu o livre arbítrio. Você é um livre agente.
você tem as suas escolhas também. Você escolhe. Então, meu irmão, Deus, Ele nos deu livre-arbítrio. Deus não nos fez um robô. Você tem as suas escolhas. Mas preste atenção, você também é responsável pelas suas escolhas. E os homens são responsáveis pelas suas escolhas. Quantos estão entendendo? Mas o sacerdote é aquele que fala assim: filho, Deus não quer te ver doente. Eu vou orar porque você vai ser curado, porque essa não é a vontade de Deus. Quem é sacerdote fala: meu irmão, fala para o mundo, Deus é bom. Deus, Ele quer restaurar o seu casamento. Deus quer lhe dar longevidade de vida e vida com abundância. Mas talvez a dificuldade, você também tem essa dificuldade de acreditar nisso. Porque ainda falta você ser aperfeiçoado no amor. O remédio que eu te dou, a receita que eu te dou, é que você não falte na célula. Venha para o culto e vá para a célula. Nós somos uma igreja de duas asas, célula e culto. Por quê? Porque aqui você ouve a palavra para você receber fé. Amém, meus irmãos? A fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas na célula, você fala para você manter a fé. Agora, alguns, né, nós temos mais gente na célula do que no culto, mas alguns, eles só querem ouvir e não fala. E quando você não vem ao culto, você mais ouve na célula do que fala, porque você não está inteirado no que foi falado. Quantos estão entendendo? Então a receita do crescimento é você ouvir para receber fé. E você na célula falar para você manter a fé. Repete comigo. Ouvimos para receber fé. Falamos para manter a fé. E por fim, que eu penso que nós temos falhado muito, é no que tange ao sermos reis. No que fala da nobreza. Sabe, como sacerdotes, eu quero repetir, nós somos, assim, exemplos. Oramos. Eu não tenho dificuldade, por exemplo, de chegar para qualquer irmãos mais envolvidos e falar assim: irmão, você tem fé de começar uma célula em tal lugar? Quando eu falo isso, o olho do irmão brilha. Fala: Carlão, é hoje, é agora, pode me enviar. Eu tenho irmãos aqui que começou a célula e multiplicou. Então tem irmãos aqui que têm fé. Eu falei de bebedouro, alguns irmãos já me preocupam. Falaram: Carlão, pode contar comigo, o dia que você for lá eu quero ir com você. E se Jesus quiser, eu vou ser enviado para lá. Uau! Então já tenho fé que já falei com o pastor Leandro, não, eu falei com o pastor Calixto, falei com o pastor Leandro. Provavelmente o pastor da videira de bebedouro vai sair daqui. Quantos creem nisso? Eu creio. Então tem irmão que tem fé. Outro já me preocupou, falou assim: Carlão, esse negócio sair lá de Olímpia, totalmente esse negócio é de Deus. Então veja, meus irmãos, nós não temos dificuldade de exercer o sacerdócio. Por exemplo, nós fazemos, minha esposa e as discipuladoras, né, e as líderes kids, assim, sou apaixonado por essas irmãs que assim lideram, eu admiro, assino embaixo. E se você, irmã, não lidera, você está perdendo muito ainda. Então, elas, nos encontros kids, que até melhor que o nosso, mas vamos para lá. O negócio é violento aqui. Tudo. E aí as crianças, né? Vêm, assim, elas precisam colocar limite, né? Minha esposa e a discipuladora falam assim: ó, gente, só temos 50 vagas. Mas é incrível, meus irmãos. Chega na quinta-feira, as irmãs, né, com a minha esposa, pastor, passou, né, pode incluir mais uma. E aí, resumindo, chega a 60, 64 vagas preenchidas, né? E o pau quebra, a unção vem, criança é batizada com o Espírito Santo. Mas honestamente, meus irmãos, eu como pai, eu fico pensando: será que eu liberaria o meu filho para estar no lugar que eu nunca fui? Mas isso acontece, por quê? Porque o Espírito Santo toca no coração dos pais que nem são crentes e fala assim: pode deixar seu filho que lá é seguro. Amém.
E aí as crianças vêm, são tocadas e tal. Mas, irmãos, essas irmãs, elas fazem isso tremendamente. E o negócio acontece e flui. Os nossos encontros também, graças a Deus, por mais que às vezes venham poucas pessoas, nós nunca deixamos de enviar pelo menos 5 pessoas, 3 ou 4 pessoas para o encontro. Sempre levamos, os últimos levamos 18, 19, então quer dizer, estão sendo consolidadas as pessoas. Então, assim, nós estamos levando, estamos fazendo. Ou seja, do zero, nós conseguimos fazer coisas que, naturalmente falando, nós duvidaríamos. De tanto dinheiro envolvido, de tanta fé envolvida, de tanta gente que com os seus dons tem ajudado, corroborado para que as coisas aconteçam. Às vezes são irmãos que não estão envolvidos diretamente na liderança, mas investe dinheiro, investe recurso, investe as coisas da empresa para que as coisas aconteçam. Então isso tem a ver com sacerdócio. Você crê que tudo isso é possível, porque você já adquiriu essa fé já está dentro de você. Você sabe que se você começar uma célula, ela vai frutificar. Aonde você for, meu irmão, hoje, ele mandou um vídeo aqui, que ele foi para uma igreja lá nos Estados Unidos. Aleluia, Jesus está pegando o negão lá. E aí, eu já estou conectando, meu irmão, falei assim, eu já estou falando com ele assim, meu irmão é muito joia com amizade, né? E aí eu já estou entrando para a gente abrir a videira lá em São Francisco, amém, meus irmãos? Eu já falei, como é que estão os brasileiros? Tem bastante? Tem bastante. Jesus. E aí, eu creio que o ano que vem eu vou lá, amém, meus irmãos? Quantos creem? Profetiza aí que eu recebo. E eu quero ir lá, eu quero fazer uma célula, meus irmãos. E aí eu já falo, pastor Marcelo, tem uma célula aberta, só mandar um missionário aqui. Na verdade, eu vou perguntar se alguém aqui quer, né? Meu Deus do céu. Aí vai estar, bebedouro não. Carlão bebedouro não, mas São Francisco é de Deus. Mas amém. Carlão, por que você está falando tudo isso? Não precisa abrir não, olha o que diz Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Repete comigo, reinarão em vida. Então veja, o propósito de Deus é que sejamos sacerdotes, amém? Mas também reis. Reis. Você fala assim, Carlão, nós vamos reinar no céu, no novo céu e na nova terra. É verdade. Mas não é só para o futuro não, meu irmão, isso também é para o presente. Reinarão nesta vida. Reinarão em vida. Eu vou te contar um segredo. Acho que você já sabe, né? Por que você acha que Davi, ele foi o cara que foi? O cara que eu admiro demais. Por que Davi foi o que foi? Vou te contar um segredinho. Os jovens estão conversando. Presta atenção. Sabe por quê? Porque Davi, ele vivia na lei ou na graça? Não, ele vivia no tempo da lei ou da graça? No tempo da lei. Mas o coração dele era o coração no tempo da lei ou da graça? Da graça. Davi estava com fome, e os seus discípulos, ele entrou lá no lugar e pegou o pão da preposição. Ali só podia entrar sacerdote. Falou, deixa eu pegar o pão aqui. Pegou o pão e falou, vamos comer esse negócio com hambúrguer. O hambúrguer é por minha conta. Mas ele foi lá e comeu. E o Uzá tocou na arca e caiu duro. Davi entrou e falou, não. Porque Davi ele tinha consciência da graça. Enquanto uns estavam preocupados e que Deus entrasse em um templo, que isso realmente acontecia no Antigo Testamento, Davi, ele anelava pela presença de Deus dentro dele. Então ele estava muito além do tempo daquelas pessoas. Davi, meus irmãos, ele amava a presença de Deus. Tanto é que o tabernáculo de Davi, que está sendo restaurado nos dias de hoje, por isso que o louvor tem sido algo muito poderoso no nosso meio, no Brasil e outras partes do mundo. Por quê? Porque isso começou com Davi. Davi, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a arca do Senhor, vamos deixar a arca do Senhor numa tenda,
e é ali onde Deus habita, ali representa a presença de Deus, então vamos tocar 24 horas por dia. É algo poderoso ou não, meus irmãos? Então, se Davi, presta atenção, se Davi foi o que foi porque ele teve uma revelação do próximo tempo, então se você quer ser um Davi nos dias de hoje, você precisa ter a revelação do próximo tempo também. Então nós precisamos viver na graça, mas com atitudes do reino. A próxima era vai ser a era do reino. Repete comigo, a era do reino. Na época de Davi era o tempo da lei. Hoje nós estamos no tempo da graça. Depois da volta de Cristo vai ser o tempo do reino. Mas o tempo do reino você pode viver nos dias de hoje, assim como Davi, naqueles dias viveu o tempo da graça, sem ainda estar na graça. Quantos estão entendendo? Então, meu irmão, adquira essa fé, se aproprie. Eu tenho um bom tesouro no céu, e você precisa reinar em vida, meu irmão. Aproprie para que você reine em vida. Quando eu falo reinar em vida, é você reinar diante das circunstâncias, acima das circunstâncias, melhor dizendo. Sabe, você não ficar paralisado por uma doença. Antes você crê que Deus já levou na cruz e se apropriar da sua cura em nome de Jesus. Hoje, quando eu cheguei do culto, a minha esposa, quando abriu a porta, eu já senti que ela não está bem. Ela falou, tô meio mal, assim, fisicamente. E aí, daqui a pouquinho, ela falou, a Maria também está com febre. Eu falei, misericórdia, acabei de chegar, né? Aqui no prédio, eu cheguei e falei, eu vou reinar em vida, e pá. Quando chego em casa, minha mulher é daquele jeito, minha filha também. Falei, não, vem aqui. Eu peguei as duas aqui e comecei a profetizar, declarar. E aí, irmãos, eu confesso para os irmãos que já estava ficando meio injuriado, porque quando eu estava orando pela minha filha, o negócio estava mais quente ainda, sabe? Eu orando, vendo o negócio parar, ficava quente. E aí eu senti o Espírito Santo falar, agora que você orou, espera que eu faça, deixa eu fazer agora. Aí eu parei, falei, amém, Senhor. E aí, comecei a falar em línguas. E daqui a pouquinho, minha esposa estava super bem, né? Eu ia dar banho na Maria. Ela falou, não, deixa que eu dou banho na Maria. E começou a cantar. Eu falei, estou vendo que você está melhor já, né? Já fez aquele rango bom, né? Já estava pronto, mas aí fez um negócio mais poderoso ainda. E minha filha também está bem, glória a Deus. Estava febril, foi embora. Por quê? Porque nós somos reis e sacerdotes. Então, filho, se você dá conta de abrir uma célula do zero como sacerdote, por que você não dá conta de abrir uma empresa como rei? Se você tem tanta fé, como eu sei que você tem, de ir para Bebedouro, de ir para São Francisco, de fazer o pau quebrar, por que você não faz o pau quebrar nas suas finanças? A questão é que nós temos muita revelação do que é ser sacerdote, mas não temos revelação do que é ser reis. Nós nos moldamos a uma vida pequena, sendo que Deus tem uma vida muito grande para você. Sabe, Deus nos chamou para reinar em vida, meu irmão. Olha para cá, você não precisa fazer nada diferente. Não, você não precisa crescer espiritualmente para aplicar isso que eu estou falando. É só você aplicar a fé que você tem do sacerdócio, aplique agora na fé para que você seja rei. Quantos estão entendendo? Por exemplo, eu vejo os jovenzinhos aí, eles levantam para ir numa conferência, 60 vezes 80, quanto que dá, ô Marcelo? Isso aqui é um... Vamos lá, Fábio. 4.800. Esses jovens aqui, eles levantam em 40 dias, R$4.800. E tem alguns irmãos que falam assim, Carlão, eu quando liderava jovens era mais forte nisso, no sentido de colocar os irmãos para vender coisas. Aí você fala assim, tadinho, um jovenzinho para vender, você vai deixar o jovenzinho vender água no farol, é humilhante. Você vai deixar um jovenzinho vender bala, chocolate? Não, isso é humilhante. Sabe por quê o jovenzinho tem que vender? Porque o dia que não tiver, se ele passar por alguma dificuldade, ele sabe que se ele vender, ele vai ter o dinheiro. Se eu ensinar um jovenzinho a vender bala hoje, para pagar uma conferência,
Amanhã ele pode vender carro, ele pode vender casa, ele pode ser empresário. E ele sabe que ele não depende de um trabalho para sobreviver. Ele sabe que ele pode ser um empreendedor. Então, se você vende uma bala, vende para pagar R$80 e levanta 40 dias, o que te impede para você, e só vende final de semana, o que te impede de você hoje fazer um pão de queijo, fazer um pão de mel, e você vender lá fora, e você agariar dinheiro para os seus recursos financeiros? Sabe, nada te impede. A questão é, como eu tenho enfatizado, nós estamos domesticados a arrumar um bom emprego, e como eu vi ontem, as pessoas que estão acima de nós falam o seguinte: fulano, você é tão bom, teu currículo é tão bom, que você vale R$4.000. E você vive feliz, glória a Deus pelos R$4.000. Aleluia, R$4.000. Final do ano, você vai ter um aumento de R$500, não é? E aí você fala, porque você vale R$4.500, olha que glória. Mas chegou o tempo de você entender, ou você se posicionar, para você determinar o quanto você vale, não as pessoas determinar o quanto você vale. Sabe, você pode fazer isso, meus irmãos. Isso é provado no sacerdócio. Isso é provado quantas vezes, né? Quantas vezes eu vejo irmãos aí que querem ter uma ânsia e um desejo muito grande de liderar. Glória a Deus por isso. Mas, irmão, às vezes você tem um desejo muito grande de liderar, mas o espiritual não acompanha o natural. O teu espiritual tem que acompanhar o natural. Você está me ouvindo? A sua fé que você tem para, de repente, orar para um encontro com Deus, quando nós não temos nenhuma inscrição, você tem que aplicar essa fé para orar, para que Deus multiplique as suas finanças, para que Deus te abençoe. Sabe o que é triste? Em um ano, nesse último ano, nesse ano que estamos vivendo, melhor dizendo, apenas 2 empresários surgiram no nosso meio. Apenas 2, que eu tenho conhecimento. Então, o Gustavo e o William. Os irmãos agora falam, não, eu entendi que eu tenho que abrir o meu negócio. O William recentemente terminou um curso de consertar celular. Nós temos 190 milhões de brasileiros, sim ou não? Mais de 280 milhões, 220 milhões? É a atualização poderosíssima aqui. 220 milhões de brasileiros, mas existem mais de 280 milhões de celulares. É um bom campo ou não? Agora eu te pergunto, se eu for consertar um celular, eu vou consertar com quem? Eu vou consertar com ilha, meu irmão. E quebra celular ou não, meu irmão? Quebra. E deixa eu te falar, às vezes você manda para alguns lugares, estou generalizando, presta atenção, que às vezes as pessoas aproveitam de você. Você vai consertar com alguém que é homem de Deus. Agora você tem dúvida que o irmão vai prosperar? Lógico que não, vai prosperar, não tenho dúvida nisso. Vai acontecer. Carlão, mas se o negócio não der certo, pelo menos ele tentou, e você? Não é? Pelo menos tentou. Agora, por que eu estou te cutucando? Porque eu não preciso cutucar você para ser sacerdote. Se eu falar para você que nós vamos fazer um encontro de 70 pessoas, as 70 pessoas vêm. Vem macumbeiro, vem católico, vem todo mundo, vem todo tipo de gente. Mas, se eu falar para nós abrirmos, em um ano, 10 empresas, como isso é dificultoso? Como isso é dificultoso? Como é dificultoso você multiplicar suas finanças? Como é dificultoso você reinar em vida? Como é dificultoso nós vemos irmãos que anualmente vão para fora. Sabe, aqueles que vão é motivo de glória. É motivo de glória. Outros que se acostumaram com uma vida pequena. Não, no glória, glória, aleluia. Tá bom, se você está feliz assim, tudo bem. Mas você quer ver um rei que não tem credibilidade? É um rei pobre. Um rei que não tem credibilidade é um rei que não tem riquezas. Sabe, Jesus, ele sendo rico, se fez pobre para que na sua pobreza se tornasse rico. Eu não estou dizendo aqui que todos nós temos chamados para ser rico, não é isso. Porque a riqueza, ela pode ser entendida em muitas coisas. Existe riqueza de generosidade, existe riquezas de graça. Então, às vezes, o irmão não é muito abastado financeiramente, mas é um irmão humilde, um irmão que ele vira outra face,
O irmão é rico interiormente. Mas, sabe, meus irmãos, Deus em nada é glorificado na falta de recurso. Eu quero dizer para você, em nada, não tem motivo algum para você aceitar viver uma vida com falta de recurso. Não tem motivos algum para isso. Não me mostra alguma possibilidade de Deus ser glorificado nisso. Talvez você fale assim, Carlão, mas é uma disciplina de Deus. Tudo bem, às vezes acontece, mas até quando essa disciplina? É um deserto, mas esse deserto não acaba. É sempre a mesma coisa, é sempre da mesma forma. Sabe, às vezes também é falta de sabedoria, mas a palavra de Deus não tem mudado a sua vida. Você não aprendeu que você não tem que gastar mais do que você ganha? Ou você sempre quer viver uma vida de milagres? Eu falo para Deus, Deus, me usa com milagre, mas não quero milagre, pelo menos na área da saúde. Eu quero ficar bem. Melhor do que você receber um milagre, é melhor você não ter milagre. Eu não preciso de milagre. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Sabe, eu não quero ter milagres financeiros. Eu quero ter abundância, eu quero ser um instrumento de milagre. Aquele que está duro, eu chegar lá e falar, irmão, Jesus falou que você está devendo X, eu estou pagando a sua conta. Eu sou um instrumento de milagres. Quantos aqui querem reinar em vida mesmo? Sabe, tem um reino para nós. Eu creio que tem um reino poderoso. E honestamente, eu vivo a minha vida nisso. Eu creio que quando eu fechar os meus olhos, eu vou viver algo muito bom. Que meus olhos não viu, não penetrou no meu coração, meu ouvido não ouviu. Mas seria muito ruim e vergonhoso eu viver uma vida muito ruim aqui, e chegar lá e falar, espera aí, é só para a próxima vida? Será que Deus ele tem poder só para a próxima vida? E essa vida aqui, não. Quantos querem viver tudo que Deus tem para você? Então fique em pé em nome de Jesus. Mas acontece, raramente a gente fecha a célula. Sabia disso? Raramente. Alô? Raramente. Mas raramente a gente abre empresa. Raramente. Nós temos empresários na igreja, temos empresário. Eu estou falando desses irmãos, os irmãos continuem. Mas você vê que coisa? Eu não fecho célula, mas não abro empresa. Raramente eu deixo de fazer alguma coisa por falta de dinheiro. A gente leva as pessoas para as conferências. Pra você ter uma ideia, quando tem conferências, o montante que é envolvido financeiramente chega a mais de 28 mil reais, que sai do nosso bolso. Mas esse montante, quando não tem conferência, para onde ele vai? Para onde está indo? Se não é para o reino. Sabe, meus irmãos, nós precisamos manifestar as obras de Deus. Tem pessoas, olha para mim, tem pessoas que só vão aceitar Jesus se elas veem em você dinheiro no bolso. Você está me ouvindo? Infelizmente é isso. Tem gente que não. O sujeito está ruim no casamento, ele vê um casamento bom, ele vem. Mas quem tem dinheiro e não está indo muito ruim no casamento, é só quando tem dinheiro no bolso. Quantos querem ser um evangelista cheio de dinheiro para ganhar outras pessoas? Para o provérbio, Salomão ele diz: quem tem dinheiro tem muitos amigos. Quem tem dinheiro tem muitos amigos. Gente camarada é quem tem dinheiro. Então, se quem tem dinheiro é quem tem muitos amigos, então, meu irmão, eu quero que você tenha dinheiro para que você tenha muitos amigos para ganhar para Jesus. Você vai fazer um evento ponte, igual lá em Goiânia. Um Rafael Levi, que está lá nos Estados Unidos, eu falei, rapaz, ele estava voltando da célula dele, lá em Goiânia. Ele voltou de táxi. Eu falei, Rafael Levi, o que é isso, rapaz? Você está voltando de táxi? Eu estou indo para a minha célula de bicicleta, você está voltando de táxi? Eu falei, onde eu lidero,
o pai do jovem paga o táxi. Eu falei, qual que é a comunhão? A comunhão é Big Mac. É aquele cara dono do arroz cristal que eu falei no ano passado, do culto passado. Lá é Big Mac. Agora eu te pergunto, quem é que não gostaria de ir numa célula dessa? O ímpio, né? Você é crente, amém, meus irmãos? Misericórdia. Você acha que para você evangelizar alguém, aliás, evangelizar uma coisa, convidar para ir para a célula, você acha que você convidar alguém para ir para uma célula dessa é dificultoso, meus irmãos? Aí você fala assim, Carlão, é Jesus. Não, Jesus é maior que Big Mac, maior do que qualquer coisa, não estou falando isso. Mas, irmãos, se for para fazer um lanche de Big Mac para que as pessoas venham e eu pregue Jesus, vale a pena. Quantos concordam comigo? Mas a questão é, você tem dinheiro para pagar o Big Mac toda a célula? Quanto que é um Big Mac? Isso você sabe, né? Misericórdia. Então, se você tem uma célula de 10, você tem que contar com os visitantes aí, então tem que comprar 15 Big Macs. Toda a célula, Júnior, toda a célula, só se Jesus prosperar, amém? Por exemplo, uma célula onde tem camarão. Não é difícil me convidar para uma célula dessa. Não é? Lá no Fábio tem camarão? Do Marcos. Não é difícil não, meus irmãos. Se você manda um convitinho para a célula, você fala assim, aqui na célula tudo é organizado. Nós começamos às 8h15 termina o louvor, palavra das 8h20 até 8h40, não é? E depois tem um compartilhamento, oração pelas necessidades, oração final e comunhão Big Mac. Você é o nosso convidado. Se você está no prédio, o porteiro vai falar toda hora, tem gente chegando, tem gente chegando, tem gente chegando. As pessoas vão. As pessoas são interesseiras. Eu também sou, quero ganhá-las para Jesus. Então, meu irmão, você e eu precisamos reinar em vida. Eu só estou te dando esse exemplo para que você entenda que se Deus, a Bíblia fala que Deus ele é dono do ouro e da prata. Você acha que o ouro e a prata de Deus, ele é para os filhos ou para as suas criaturas? Para os filhos. Mas o problema é que os filhos, eles acham que Deus só está preocupado com o espiritual. É só o espiritual. Essa coisa material não existe. Se Deus, olha para cá, se Deus tivesse preocupado só com o espiritual, Jesus não precisaria vir em carne. Era só vir em espírito, estava resolvido. Mas ele veio em carne. Ele veio no reino físico. Amém, meus irmãos? Vestiu as melhores vestes. Os soldados não queriam rasgar as vestes, tirar sorte, porque não tinha costura, era um negócio fino. E aí, um levou. Então, meu irmão, meu encargo, que você mude a sua mentalidade. Deixa eu ler que alguém certa vez disse. O Fábio leu ontem, eu vou copiar, viu, Fábio? Em uma entrevista, Jack disse que é impossível agradar as mentes pobres. Dê-lhe algo de graça e vão pensar que é uma armadilha. Diga que é preciso um pequeno investimento e dirão que não ganham muito. Convide-os para investir em suas mentes e te responderão que farão quando tiverem dinheiro. Convide-os para investir em algo grande e dirão que não tem dinheiro. Convide-os para experimentar coisas novas e dirão que não sabem como fazer. Convide-os para um negócio tradicional e dirão que é difícil de fazer. Diga que é um novo modelo de negócio e dirão que é uma farsa. Diga para que administrem uma loja e dirão que não há liberdade nisso. Diga para iniciarem um novo negócio e dirão que não tem experiência. O fato é que a mente pobre sempre traz uma justificativa. Até quando você vai justificar? Até quando você vai ficar justificando a sua vida?
pequenez. Passa ano, entra ano, a vida vem, os filhos vêm, você sonha e que os seus filhos vivam uma vida melhor que a sua. Você viveu na escola pública, eles estão na escola pública, o tempo está passando. E aí você vai olhar para trás e vai falar, mas eu não vivi o melhor de Deus para mim. Eu não vivi. Por quê? Eu tive respostas para tudo, justificativas para tudo. Sabe quantos aqui, nesse momento, quero fazer um apelo, querem romper em fé? Sabe, a minha oração é que Deus vai quebrar com toda a mentalidade limitada de pobreza na nossa vida. Ele nos dará a mentalidade da realeza, que nós somos reis. Eu não vou orar por sacerdócio, isso nós já sabemos. Mas eu vou orar por reis, rainhas. Vem aqui à frente, você que deseja isso. Está na hora de você, assim como você é ousado espiritualmente, seja ousado naturalmente. Assim como você não começa nada porque tem dinheiro, está na hora de você começar o natural também sem dinheiro. Senhor, levanta empresários aqui. Levanta ricos, pessoas que irão ombrear a casa de Deus. Senhor, levanta, reis. Tira a mentalidade de pobreza, tira a mentalidade pequena de assalariado. Esses ensinamentos que nós tivemos na escola tradicional, arranca de nós essa mentalidade, Senhor. Oh, está na hora de você ser mais ousado. Não fique esperando a oportunidade. Faça a tua oportunidade. Não espere a oportunidade. Faça ela acontecer. Não fique esperando a aposentadoria. O seu tesouro não é a previdência social. O seu tesouro está no céu, em forma de chuva de bênçãos. Aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Oh, querido, seja ousado, ousada. Se você for demitido, é uma promoção, não é o fim da linha. Vá, procure os clientes, bata nas portas, pisa, a terra é tua, as riquezas da terra é tua. Uou, Ele é dono do ouro e da prata. As coisas melhores é para os filhos, o pão é para os filhos. Tira, Senhor, tira essa mentalidade da nossa mente. Eu confesso, Senhor, que nós estamos embriagados com essa mentalidade de pobreza. Mas o Senhor nos chamou para sermos reis. Reis. Venha o teu reino na terra como no céu. Abre o bom tesouro. Como no céu.
Deus, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, 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 que venha e permaneça. Cante. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Libera recursos. Recursos que estão paralisados. Ideias. Libera ideias para serem colocadas em práticas. Une seu irmão, ore pelo seu irmão. Vamos orar uns pelos outros. Manifesta o reino de Deus. Riquezas, riquezas, riquezas. O favor do Senhor. O favor do Senhor. Luiz, o Senhor. Ideias. Ideias. Atitude. 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 Ela mandou lá, bateu. O Senhor me fala de pessoas que Deus capacitou com dons, mas você enterrou o seu talento por preguiça. Seja ousado. Yeah. Tira o medo do seu coração. Deus está removendo o medo de começar negócios. Medo de não dar certo. Em nome de Jesus, seja removido. Rompimento, 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 romper, 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 crescer, rompimento, rompimento, rompimento.
Amém, amém. Glória a Deus. Vai terminando a oração. Acenda uma luz aí, por favor. Tá bom, tá bom. Uou. Olha para mim aqui, meus irmãos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás, darás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Esta é a palavra de Deus para nós. Esta palavra aqui, meu irmão, ela não é uma palavra de efeito para você falar amém e para sua casa esquecê-la. Essa palavra aqui é para você lembrar quando você estiver começando os seus negócios. Rafael, eu sinto que o Espírito Santo, nesses dias ele te dará estratégias para que você comece uma empresa. O Senhor permitiu que você tivesse muitos filhos, para que os seus filhos vivessem uma vida abastada de muitas coisas. Isso Ele fará na sua vida. O tempo que você foi roubado, muitas vezes, Deus quer te restituir. E Ele te dará estratégias, te dará conexões para que isso aconteça. Cadê o Luiz? Luiz, eu sinto também no meu espírito que Deus está lhe dando uma mente empreendedora. O Senhor me mostrou você visitando casas, e essas casas que você estava visitando para trabalhar, você evangelizava essas pessoas. Você consertando, fazendo as coisas que Deus te deu habilidade para fazer. Chegava um momento que você falava do Senhor, pessoas dobravam o joelho chorando. O Senhor vai te enviar como missionário urbano em casas aqui em São Paulo, e você prosperará muito financeiramente falando. Eu sinto, meus irmãos, que Deus está liberando riquezas aqui. Mas não é aquela riqueza do mundo que é ganhar na Mega Sena, na loteria. Não é isso não. É riquezas do fruto das suas mãos. Porque onde você toca, a prosperidade de Deus. Mas presta atenção. Você precisa tomar uma atitude. Você não produz a chuva, mas você pode estar debaixo da chuva. Você não produz a onda, mas você pode surfar na onda. Se joga, se lança. É tempo de nós, nesse tempo de crise, glorificar o nome do Senhor. No tempo onde tudo está bom, o Senhor é glorificado, mas não com tanta força. Mas quando o tempo está ruim, os irmãos compram casas, prosperam. As pessoas lá fora dizem, só o Senhor faz isso. E eu quero pedir a sua oferta, baseado no livro de Juízes, que fala da oferta dos reis, dos príncipes, a oferta dos nobres. Olha o que diz no Juízes 7, 1 e 3. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, e ungiu e o consagrou, e todos os seus utensílios, bem como o altar e todos os seus pertences. Irmãos, fica onde você está, presta atenção aqui na palavra, por favor. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos, que haviam presidido o censo, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor. Olha para cá, meus irmãos. Se você é rei, se você é príncipe,
a sua oferta, ela tem memória diante de Deus. Você está me ouvindo? Quem é rei, quem é príncipe, a sua oferta, ela está em memória diante de Deus. Você sabia que se o presidente Temer, ele for para uma outra nação e não levar um presente, isso é desonroso? Sabia disso? E da mesma forma, uma outra nação, ele deve ser presenteado, porque isso é uma atitude de nobre. Então quero dizer para você que os nobres ofertam, os nobres dizimam. Então separa a sua oferta. A maquininha está ali? Onde está a maquininha? Está lá? Você pode passar.